Durante séculos, a Torre de Babel foi vista como um dos maiores mistérios da humanidade. Uma história antiga, envolta em símbolos e metáforas, que atravessou gerações em forma de mito. Mas imagine por um instante, se tudo o que você acreditava ser apenas lenda começasse a ganhar contornos reais. E se escavações recentes tivessem finalmente encontrado pistas concretas, capazes de mudar para sempre a forma como enxergamos a relação entre história, fé e arqueologia. Prepare-se para uma jornada fascinante, onde as areias do tempo revelam segredos milenares e a ciência se depara com o sagrado. Nos primórdios da humanidade, segundo o relato bíblico em Gênesis 11, 1-9, todos falavam a mesma língua. Unidos, decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Era o ápice da ambição humana, o desejo de se igualar ao divino, de romper os limites do possível. Mas, diante dessa ousadia, Deus confundiu a linguagem dos homens, espalhando-os por toda a terra. O episódio simboliza muito mais que uma construção física. É um retrato da soberba humana, da busca incessante por poder e reconhecimento, e do eterno desafio entre a criatura e o Criador. Mas qual seria, afinal, a aparência real dessa torre? Para compreender essa questão, precisamos adentrar o universo dos zigurates, as monumentais estruturas arquitetônicas da antiga Mesopotâmia. Diferente das pirâmides egípcias, os zigurates eram construídos em degraus, com plataformas sobrepostas, dedicadas às divindades locais. Um dos exemplos mais impressionantes é o zigurate de Etemenanque, em Babilônia, considerado por muitos como o modelo mais próximo do que teria sido a lendária Torre de Babel. Imensas escadarias, terraços sucessivos e uma base colossal, tudo projetado para aproximar o homem do céu e dos deuses. Mas será que a Torre de Babel era, de fato, um desses zigurates? Ou seria apenas fruto da imaginação dos antigos escribas? A resposta para esse enigma começou a tomar forma em 2017, quando uma descoberta arqueológica surpreendente veio à tona. Liderada pelo professor Andrew George, do Instituto Smithsonian, uma equipe de arqueólogos revelou ao mundo uma tabuleta de pedra com mais de 2.500 anos, encontrada no atual território do Iraque. Essa peça rara, pertencente à coleção do empresário norueguês Martin Schøyen, apresenta uma gravura impressionante. O rei Nabucodonosor II, um dos mais poderosos governantes da Babilônia, ao lado de uma gigantesca torre de 7 andares, adornada por uma longa escadaria. O texto cuneiforme que acompanha a ilustração menciona explicitamente uma torre dedicada ao deus Marduk, divindade suprema dos babilônios. Seria esta a primeira evidência material da existência da Torre de Babel descrita na Bíblia? Para muitos especialistas, a resposta é um sonoro sim. As investigações levaram os pesquisadores ao sul do Iraque, nas proximidades da cidade de Hilar. Ali, repousam as vastas ruínas do que foi, outrora, um dos maiores zigurates já erguidos pela humanidade. As fundações são tão imponentes que, mesmo após milênios de erosão, ainda é possível vislumbrar a grandiosidade da estrutura original. Camadas de tijolos de barro, plataformas em degraus e vestígios de rampas indicam a existência de um edifício colossal, compatível com as descrições bíblicas. Andar por essas ruínas é como viajar no tempo,
pisando exatamente onde, talvez, a primeira civilização tentou alcançar o impossível. Mas as evidências não param por aí. Tabuletas de argila, traduzidas já em 1872, revelam textos que ecoam, quase palavra por palavra, o relato bíblico. Uma delas, datada de cerca de 2500 a.C., diz: Ele confundiu seus idiomas. O lugar forte que edificaram, numa só noite foi trazido abaixo. Outra, de aproximadamente 2200 a.C., faz referência a um tempo de harmonia de idiomas, abruptamente desfeito pela vontade do deus Enki, que trouxe a confusão entre os homens. Esses registros cuneiformes reforçam a ideia de que a história da Torre de Babel não foi apenas uma invenção tardia, mas sim parte de uma tradição oral muito mais antiga, compartilhada por diferentes povos da Mesopotâmia. Diante de tantos indícios, surge uma inevitável reflexão. O que, de fato, levou o homem a tentar construir algo tão grandioso? O simbolismo da torre ultrapassa as barreiras do tempo. É um alerta contra a arrogância, a centralização de poder e a rebelião contra limites estabelecidos. Como diz o livro de Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Olhar para a Torre de Babel é também olhar para nós mesmos e questionar: o que estamos tentando construir hoje? Quais são as torres que erguemos em busca de glória, reconhecimento ou domínio? Do ponto de vista histórico, a cronologia proposta pelos estudiosos sugere que a construção teria sido iniciada por Nimrod, figura mencionada na tradição bíblica e mais tarde concluída por Nabucodonosor II entre 604 e 562 a.C. O templo dedicado a Marduk, conhecido como Bab-Ilu ou Porta de Deus, reforça a ligação entre o relato bíblico e as evidências arqueológicas. Essa conexão entre texto sagrado e vestígios materiais lança uma nova luz sobre o passado, aproximando, pela primeira vez, fé e ciência em torno de um mesmo acontecimento. No entanto, o debate permanece aceso. Para muitos acadêmicos, a Torre de Babel ainda é vista como mito, uma alegoria poderosa sobre a diversidade linguística e cultural da humanidade. Para outros, como o professor Andrew George, as descobertas recentes são inequívocas. A arqueologia finalmente encontrou as impressões digitais desse antigo monumento. E se Babel realmente existiu, o que mais estará escondido sob as areias da Mesopotâmia, esperando para ser revelado? As respostas que buscamos podem estar mais próximas do que imaginamos. Enquanto as pedras testemunham silenciosamente a história, uma verdade se ergue. A Torre de Babel pode ter sido muito mais do que uma metáfora. Ela representa o eterno desejo humano de transcender, de buscar significado, de desafiar limites. E agora, graças à arqueologia, as próprias pedras começam a falar. E talvez seja hora de ouvirmos com atenção. Como diz o versículo final de Gênesis 11:9. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. A torre caiu, mas a busca pela verdade permanece de pé. Se você se fascina por história, fé e descobertas, compartilhe este conhecimento. Junte-se a milhares de pessoas que, como você, querem desvendar os mistérios que unem arqueologia e Bíblia. Inscreva-se para mais revelações e continue essa incrível jornada pelo passado, porque, muitas vezes, as respostas estão mais perto do que imaginamos.